Imagina o cenário. Uma cidade antiga, Jerusalém, cercada por um exército de 185 mil soldados, o Império Assírio, com sua força imensurável, comandado pelo temido rei Senaqueribe. A cidade estava em pânico, o medo correndo pelas suas ruas, estreitas e apertadas, enquanto o vento quente de um deserto próximo levantava poeira e fazia os estandartes assírios balançarem como uma tempestade iminente. O som das botas pesadas dos soldados, o estrépito dos machados e lanças sendo afiadas, o som distante das máquinas de guerra sendo preparadas, tudo isso preencheu o ar. O cerco havia começado. E todos sabiam que a destruição de Jerusalém parecia inevitável. Cada passo dos assírios reverberava pela cidade. Cada sussurro nos becos parecia carregar um peso mortal. A muralha de Jerusalém, que havia resistido a séculos de batalhas e desafios, agora parecia uma defesa frágil e impotente diante da imensa máquina de guerra assíria. Dentro da cidade, o povo se preparava para o pior. Pais se despediam de seus filhos, mulheres choravam, sabendo que o fim estava próximo. O rei Ezequias, que até então tinha sido um líder fiel a Deus, agora se via diante de uma escolha que poderia determinar o destino de sua nação e de seu povo. O som do martelar dos soldadores, preparando as últimas defesas, se misturava com os sussurros de rendição que se espalhavam entre os cidadãos. Ezequias, porém, estava em uma posição diferente. Ele não tinha nenhuma intenção de sucumbir ao medo. Apesar da pressa dos outros conselheiros em se render ao poder de Senaqueribe e pedir uma paz forçada, Ezequias sabia que havia mais na batalha do que a força visível do exército assírio. Ele sabia que a confiança do povo em Deus poderia ser a chave para a salvação, mas isso exigiria fé inabalável. Ele não se deixaria sucumbir à desesperança que parecia tomar conta de todos. Ele subiu ao templo, o coração de Jerusalém, sozinho, em busca da presença de Deus. Ele não precisava de mais nada, exceto de um ouvido atento de Deus para ouvir suas súplicas. Com as portas do templo ainda abertas e os cânticos de fé ecoando nas ruas, Ezequias se ajoelhou no lugar sagrado e disse em um sussurro que parecia desafiar a própria noite: "Somente Tu podes nos salvar, Senhor. Em Tuas mãos entregamos nossa vida, nossa cidade, nossa nação. Não há poder maior que o Teu." Enquanto ele orava, o resto da cidade, envolta em terror e incerteza, mal sabia o que estava prestes a acontecer. O céu estava ouvindo, e o que se aproximava não era mais uma espada ou uma lança. Era algo muito maior, algo invisível para os olhos humanos, mas palpável e imenso em seu poder. Do lado assírio, o comandante Rabsaces zombava da confiança de Ezequias e de todos os judeus. Ele se aproximou das muralhas de Jerusalém com um sorriso de escárnio, desafiando mais uma vez a crença dos judeus em seu Deus. Ele chamou com sua voz imponente por todos ouvirem: "Onde está o seu Deus agora, Ezequias? Que Deus poderá salvar essa cidade? Não importa o que façam, vocês não resistirão. Já viemos, e vocês são apenas mais uma cidade que cairá diante do poder de Assíria." Seus homens riram, convencidos de que a vitória estava garantida, e com ela o fim de Jerusalém. Senaqueribe estava prestes a reivindicar mais uma conquista para seu império de ferro. Mas o que Rabsaces não sabia, e o que ele nunca imaginaria, era que algo mais profundo estava em movimento. Algo que ultrapassava qualquer força humana. Algo que não poderia ser derrotado por mais temível que fosse o exército assírio. Nos céus, uma ordem divina estava prestes a ser dada. Os ventos mudaram de direção, e uma sensação estranha começou a tomar conta do acampamento assírio, uma sensação que nenhum dos soldados podia entender. Mas, enquanto Rabsaces continuava sua zombaria, algo invisível se preparava para agir.
E aquilo que parecia um fim certo para Jerusalém estava prestes a se transformar em um testemunho de que nenhum império, por mais poderoso que fosse, poderia vencer o poder divino. Na calada da noite, enquanto os soldados assírios se entregavam aos festejos, acreditando que a vitória sobre Jerusalém já estava garantida, a cidade de Jerusalém estava silenciosa, mas não desprovida de uma última chama de esperança. Os oficiais assírios se regozijavam com a certeza de que, ao amanhecer, Jerusalém cairia como todas as outras cidades antes dela. A festa estava em pleno auge nas tendas do exército e as risadas ecoavam pela noite. Mas, dentro das muralhas da cidade, em meio ao medo e à desolação, o rei Ezequias, com o coração pesado, sentia o peso da responsabilidade que estava sobre seus ombros. Ele sabia que sua cidade, seu povo e sua fé estavam à beira da destruição total. Ezequias, homem de fé inabalável, sabia que a batalha não era apenas física, mas espiritual. Ao saber da chegada da carta de Senaqueribe, a mensagem blasfema e desafiadora do rei assírio, ele se sentiu como um homem esmagado, mas sem perder sua esperança em Deus. O conteúdo da carta era uma afronta não apenas ao povo de Judá, mas ao próprio Deus de Israel. Senaqueribe não apenas declarava sua superioridade sobre o reino de Judá, mas zombava do Deus que havia protegido Israel por gerações. Ele desafiava abertamente a promessa de Deus de proteger Jerusalém, desdenhando da fidelidade divina com palavras venenosas e impiedosas. Mas ao invés de se render ao desespero ou à raiva, Ezequias fez algo que ecoaria por toda a história como um exemplo de humildade e total confiança em Deus. Em um gesto de profunda angústia, ele rasgou suas vestes, sinal de desespero e de humilhação diante do Senhor. Mas esse gesto não era apenas de lamento, era também de rendição. Ezequias não confiava mais em suas forças, nem nas forças de seu exército. Ele sabia que a salvação de Jerusalém não viria pela espada ou pela força humana, mas pela intervenção direta de Deus. Com a carta de Senaqueribe em suas mãos, Ezequias subiu até o templo. Não importava que a cidade estivesse à beira da destruição. O templo de Deus era o único lugar onde ele sabia que poderia buscar refúgio. Sem mais palavras de luta, sem mais estratégias militares, ele estendeu a carta blasfema sobre o altar do Senhor. O rei não estava pedindo vingança, não estava clamando por poder, mas sim por misericórdia. A humilhação era profunda, mas a fé de Ezequias era ainda mais forte. Com o coração aflito, mas com uma fé inabalável, ele começou a orar. Suas palavras eram carregadas de emoção, mas também de confiança plena em que, apesar da enormidade do perigo, o Deus de Israel ainda governava os céus e a terra. Ele disse com a voz tremendo de dor e devoção: Senhor Deus de Israel, escuta a nossa oração. Eles destruíram outros povos, mas esses eram deuses feitos por mãos humanas. O Senhor é o único Deus verdadeiro, e em tuas mãos está a nossa vida. Livra-nos das mãos de Senaqueribe, para que todas as nações saibam que só tu és o Senhor. Enquanto Ezequias orava, o cenário celestial estava mudando. Algo extraordinário estava se preparando para acontecer. Algo que os olhos humanos não podiam ver, mas que os ventos do universo estavam prestes a revelar. Um ser celestial, puro em sua luz e majestade, estava se preparando para descer. Sua espada flamejante reluzia e sua presença começava a se manifestar nas alturas do céu. Era o anjo do Senhor, a própria justiça divina pronta para intervir. Ele aguardava apenas o comando do Altíssimo para agir. Deus ouviu a oração de Ezequias. O rei havia demonstrado sua confiança, não em seu próprio poder, mas em Deus, o único que poderia salvar Jerusalém. E, quando o momento chegou, a
Justiça divina foi liberada, e o anjo do Senhor desceu com poder devastador. Não seria pela força humana que Jerusalém seria salva, mas pela mão direta de Deus, e isso o mundo nunca mais esqueceria. O que aconteceu naquela noite transcendeu a história humana e se tornou um marco da supremacia do poder divino sobre todas as forças terrenas. A história de um rei humilde, uma cidade cercada e um Deus fiel, que interveio em um momento de desespero, ficaria registrada nas Escrituras para inspirar gerações futuras. E naquele momento, enquanto o anjo se preparava para agir, o céu e a terra estavam em perfeita sintonia, e a justiça de Deus seria revelada de uma maneira que jamais seria esquecida. Naquela mesma noite, enquanto o vento quente do deserto continuava a assolar o campo assírio, algo incomum começou a se espalhar entre as fileiras do exército. O acampamento, que antes estava imerso em vozes e risadas, de repente caiu em um silêncio profundo e esmagador. Era um silêncio que cortava a noite como uma lâmina afiada, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. O ar parecia denso, pesado, carregado de uma sensação que ninguém poderia identificar, mas todos podiam sentir. Algo estava prestes a acontecer, algo além da compreensão humana. Os cães de guerra, os ferozes e implacáveis animais que acompanhavam as tropas para desmantelar qualquer resistência, começaram a uivar. Não era o uivo comum que expressava fome ou raiva, mas um lamento profundo e desesperado, como se estivessem sentindo uma presença invisível, uma ameaça que eles não podiam compreender. Os cães, antes treinados para atacar, agora retrocediam, afastando-se do que quer que estivesse se aproximando. Seus pelos se arrepiavam, seus corpos encolhiam-se, e eles corriam em círculos, inquietos e aterrorizados. O medo, aquele medo primal, tomava conta até mesmo dos animais. Não eram apenas os cães que reagiam. Os cavalos de guerra, que costumavam ser as bestas imponentes que carregavam os soldados para o combate, começaram a relinchar em pânico. Eles se agitavam violentamente, batendo as patas no chão e girando em círculos, como se estivessem tentando escapar de algo que seus cavaleiros não conseguiam ver. Os cavaleiros tentaram controlar os animais, mas era em vão. Nada fazia sentido. O comportamento de seus animais era um sinal claro de que algo sobrenatural estava no ar. O medo estava no ar, como uma neblina pesada e invisível que se espalhava silenciosamente pelo campo. Os oficiais assírios, homens experientes em batalha e acostumados a lutar contra povos que tremiam diante de seu poder, começaram a perceber que algo estava profundamente errado. Seus olhares se cruzaram, desconcertados, tentando compreender o que estava acontecendo. O que estava causando essa agitação inexplicável? Um temor profundo se espalhou entre eles, algo que nenhum de seus soldados poderia combater. A confiança inabalável em sua superioridade começava a vacilar, e a sensação de que estavam sendo observados por algo além de seus olhos aumentava na ansiedade. Eles haviam enfrentado guerras, tinham derrotado nações, mas aquele medo que sentiam era algo que nenhum treinamento ou experiência em combate poderia preparar alguém para enfrentar. O céu, que normalmente parecia distante e indiferente, estava prestes a fazer justiça. Algo divino, algo que transcendia os limites do entendimento humano, estava em movimento. Sem aviso, sem o som de um passo, o anjo de Deus se manifestou. Sua presença não foi marcada por um grande estrondo ou uma explosão de luz, mas pela ausência de tudo o que era humano. Ele não era visível, mas sua força era imensurável, como uma pressão invisível que esmagava a própria terra. Ele estava ali, entre os soldados assírios, e sua presença era tão poderosa que parecia mudar a própria natureza do ar ao seu redor.
Como uma neblina luminosa, o anjo passou silenciosamente por entre as fileiras assírias. Onde ele passava, os soldados caíam um após o outro como folhas secas arrancadas de uma árvore. Não houve gritos de dor, não houve resistência. Eles caíam simplesmente como se a própria vida tivesse sido apagada de seus corpos por uma mão invisível. Não havia armas, não havia feridas visíveis. O que os matou não foi uma espada, não foi uma lança, foi o poder celestial em sua forma mais pura. O silêncio que seguiu foi absoluto, mortal, como se o próprio universo tivesse silenciado para assistir à execução da justiça divina. Em questão de poucas horas, o campo assírio, que antes estava repleto de vida e atividade, se transformou em um vasto cemitério. O exército invencível que havia marchado com confiança para a destruição de Jerusalém, agora estava completamente destruído. 185.000 soldados estavam mortos, sem que nenhum tivesse sido capaz de resistir à força invisível que os havia derrubado. Não houve batalha, não houve luta. O fim chegou sem aviso, sem sequer uma chance de reação. Os poucos sobreviventes que estavam fora do alcance da ação divina fugiram confusos e aterrorizados. Eles não sabiam o que havia acontecido, mas sabiam que algo impossível, algo além de qualquer explicação humana, havia se desenrolado diante de seus olhos. Quando o amanhecer finalmente chegou, a cena que se desdobrava diante dos poucos sobreviventes era algo que desafiava a compreensão. Os poucos soldados restantes, ainda atônitos e incapazes de processar o que acabara de acontecer, olharam ao redor e encontraram o campo coberto de corpos. Não havia ferimentos visíveis, não havia sinais de batalha. Era como se um exército inteiro tivesse sido apagado da face da terra em um único sopro. O campo estava repleto de soldados caídos, mas havia uma calma sobrenatural no ar, como se o próprio vento tivesse sido drenado de sua energia. A ideia de que o exército invencível da Assíria havia sido destruído em uma única noite parecia impossível, mas diante daqueles corpos, os soldados assírios sabiam que estavam testemunhando algo que não poderiam explicar, algo que desafiava toda a lógica, toda a razão, toda a ciência humana. O exército assírio, que havia conquistado nações inteiras e subjugado povos com sua força bruta, agora estava irreconhecível, derrotado por uma força além de sua compreensão. O poder de Deus havia agido em uma noite, e o mundo nunca, mas seria o mesmo. O que aconteceu naquele campo em Jerusalém se tornaria uma história que se passaria de geração em geração, um testemunho de que nenhum império, por mais forte que fosse, poderia se opor ao poder divino. Enquanto os poucos sobreviventes assírios fugiam aterrorizados para contar a história de sua derrota, o povo de Jerusalém silenciosamente se preparava para dar graças a Deus, sabendo que sua cidade, sua fé e suas vidas haviam sido salvas de uma maneira que desafiava toda a compreensão humana. No acampamento assírio, a reação de Senaqueribe foi de puro pavor e negação. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O homem que havia conquistado vastas terras e destruído povos inteiros, que se considerava uma figura quase divina, agora estava diante de um mistério que sua mente não conseguia processar. O som de seu império, que costumava ser a própria definição de força e domínio, estava se transformando em uma cacofonia de gritos e caos. Ele ouvia os relatos de soldados e oficiais que retornavam, todos com o mesmo olhar de espanto e terror. Algo estava acontecendo, algo que eles não podiam entender, algo que não podiam ver, mas que estava deixando todos eles desorientados, atordoados, em total perda de controle. Senaqueribe, o grande conquistador, nunca havia enfrentado um inimigo assim.
Em sua mente, ele havia derrotado reinos inteiros, destruído nações, arrasado os altares de deuses que agora ele via como meras estátuas e ídolos. Ele acreditava que sua força era inquestionável, que sua vitória era inevitável. Eu sou o flagelo dos deuses, ele pensava. Eu sou o braço da vingança dos deuses da Assíria. Mas agora ele estava sendo confrontado com algo que não era visível aos seus olhos e que não poderia ser derrotado com qualquer arma, força ou estratégia que ele conhecia. Não havia como combater esse inimigo. A morte parecia descer sobre seu exército, silenciosa e implacável, sem deixar vestígios ou explicação. Não era uma espada afiada que cortava, nem um escudo que defendia. Era algo que transcendeu tudo o que Senaqueribe havia aprendido sobre o poder. Quando a notícia finalmente chegou até ele, que seu exército, uma força que parecia invencível, estava sendo dizimado sem luta, Senaqueribe não pôde acreditar. Sua mente tentava racionalizar o impossível. Ele havia conquistado países inteiros, derrubado impérios e destruído os próprios deuses dos povos que subjugara. Como poderia ele, o rei de Assíria, estar sendo derrotado por algo que ele não podia sequer ver? Os oficiais de seu exército estavam sendo encontrados, mortos em suas próprias tendas, sem explicação alguma. Não havia feridas, não havia sinais de luta. Os corpos simplesmente caíam, como se a vida fosse retirada deles de uma forma que os humanos não conseguiam compreender. Eles estavam sendo exterminados, um, por uma força invisível, uma força que não podia ser contida. Senaqueribe então se viu forçado a encarar a realidade. Ele estava derrotado. Não pelas armas de Jerusalém, não pelo poder de Ezequias ou do exército de Judá, mas por algo muito maior do que ele. Algo que ele nunca poderia ter previsto, algo que não poderia ser desafiado. O grande conquistador agora se via impotente diante do poder de um Deus que ele havia desafiado sem saber as consequências. A fé de Ezequias, a oração fervorosa do rei de Judá, havia atraído a atenção de Deus. E isso resultou em uma intervenção direta, uma intervenção que Senaqueribe jamais poderia combater com seus exércitos ou suas forças. E assim, em um ato que jamais imaginaria, Senaqueribe foi forçado a ordenar a retirada de seu império. Ele fugia não apenas de Jerusalém, mas do próprio destino que ele havia desafiado. Com os poucos sobreviventes que restaram, ele partiu, deixando para trás não só um exército destruído, mas também o peso da humilhação que acompanharia seu nome para sempre. O grande rei de Assíria, que antes se orgulhava de suas conquistas e da destruição de nações, agora se via derrotado de uma forma que não poderia explicar. Ele estava sendo perseguido, não por soldados de carne e osso, mas por uma força que não poderia compreender ou controlar. Enquanto isso, na cidade de Jerusalém, a reação foi de incredulidade. O povo de Judá, que temia pela sua sobrevivência, mal podia acreditar no milagre que havia acontecido. A cidade estava salva. Ezequias, o rei que havia confiado plenamente em Deus, tinha sido atendido. A promessa feita por Deus a Ezequias de que ele defenderia Jerusalém havia sido cumprida. Não com espada, nem com escudo, mas com o poder de um anjo de Deus. Em uma única noite, o braço forte do Senhor havia defendido sua cidade, e o poder de Deus se manifestou de forma tão clara e irresistível que ninguém poderia negar. O que Senaqueribe não sabia era que, ao desafiar Jerusalém, ele não estava apenas desafiando um povo, mas o próprio Deus de Israel. Deus havia permitido que o Império Assírio crescesse, mas ele também havia reservado para aquele império um fim inevitável. A destruição de Senaqueribe e de seu exército não foi apenas uma derrota militar. Foi uma demonstração clara de que, por mais que os impérios humanos possam crescer e se expandir, eles estão sob o domínio de um poder
maior. O Império Assírio, que parecia invencível, foi derrotado por uma força invisível em uma única noite. A humilhação de Senaqueribe foi total e irrevogável. Ele, que havia se considerado um deus entre os homens, agora se via esmagado diante da realidade de que o Deus de Israel era mais poderoso do que qualquer império, mais forte do que qualquer força humana. E essa derrota de Senaqueribe não foi apenas uma humilhação para ele, mas também uma lição para o mundo. Sua derrota se espalhou por todo o Império Assírio e além. Até em sua própria corte, o medo começou a tomar conta. O nome de Deus, o Deus de Israel, se espalhou como fogo. As palavras de Senaqueribe, que antes eram uma fonte de orgulho e arrogância, agora eram silenciadas pela realidade de que ele havia desafiado um poder muito além de sua compreensão. Ele sabia que sua derrota tinha um significado que não podia ser ignorado. A verdade de que ele havia enfrentado o Deus de Israel e perdido não poderia ser abafada. O medo do Deus de Israel começou a se espalhar por onde quer que a história da derrota de Senaqueribe fosse contada. E até os próprios súditos assírios começaram a duvidar da invencibilidade do seu império. Enquanto o grande conquistador fugia e tentava reconstruir sua imagem diante de seu povo, o poder de Deus já tinha feito sua justiça e o eco dessa justiça reverberaria por gerações. A derrota de Senaqueribe se tornaria uma história contada em toda parte, um testemunho do poder de Deus e da fidelidade de Ezequias. A cidade de Jerusalém estava salva, não pelas forças humanas, mas pela intervenção divina. E essa vitória não foi apenas sobre um exército ou um império, mas sobre todas as forças que se opõem a Deus. A humilhação de Senaqueribe não teria fim, pois ele havia desafiado não apenas um rei humano, mas o próprio Senhor dos exércitos. E essa lição, essa vitória sobre a arrogância humana, se tornaria uma história para todas as gerações. O milagre de Jerusalém não foi apenas um evento histórico, mas sim uma lição profunda que ressoa através dos séculos, tocando cada um de nós de maneira única e pessoal. A história de Ezequias e da destruição do exército assírio nos ensina sobre o poder da fé inabalável e da confiança em Deus, especialmente nos momentos mais desafiadores de nossas vidas. Ezequias, em sua sabedoria e coragem, não recorreu a soluções humanas, como a negociação com outros impérios ou tentativas de corromper os assírios, como outros poderiam ter feito. Ele não tentou comprar sua salvação ou se aliançar com outras potências. Pelo contrário, ele se entregou completamente a Deus. Ele sabia que a vitória não viria através de estratégias militares ou pela força de um exército, mas pela intervenção divina. Ele sabia que o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra, tinha o poder de agir de maneiras que os olhos humanos não podiam ver e que as forças do mundo não podiam compreender. Muitas vezes, quando enfrentamos nossas próprias batalhas, somos tentados a buscar soluções imediatas e práticas, a confiar em nossas próprias forças e habilidades. Procuramos o controle da situação, tentando resolver os problemas com nossas próprias mãos. Mas como o exemplo de Ezequias nos mostra, a verdadeira vitória, a vitória que transcende as limitações humanas, vem quando entregamos nossa vida nas mãos de Deus. Quando colocamos nossa confiança totalmente nele, mesmo nas situações mais desesperadoras, ele age de maneiras que excedem tudo o que podemos imaginar. Em nossos momentos de desespero, quando os recursos parecem escassos, quando as opções se esgotam, Deus permanece firme como nosso refúgio e nossa força. Ele não nos abandona, e sua intervenção pode ser mais poderosa do que qualquer plano ou estratégia que possamos criar.
A história de Jerusalém e do anjo que destruiu 185 mil soldados assírios é um lembrete claro de que Deus está no controle absoluto, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem estar fora de controle. As forças da natureza, os exércitos humanos, as circunstâncias aparentemente imbatíveis, tudo isso se torna irrelevante diante do poder de Deus. No momento em que Deus decide agir, sua vontade se realiza sem que nada ou ninguém possa impedir. Quando Ele ordena que um exército caia ou que uma cidade seja salva, nada pode resistir ao seu comando. As circunstâncias mais desafiadoras, os maiores inimigos, as batalhas mais ferozes, tudo isso se dissolve diante do seu poder soberano. Essa é uma lição universal. Não importa quão grande seja a batalha que enfrentamos, se colocarmos nossa confiança em Deus, Ele lutará por nós, como Ele fez por Ezequias e Jerusalém. Ezequias viu com seus próprios olhos a ação de Deus. E de certa forma, todos nós podemos ver isso em nossas vidas, se estivermos dispostos a confiar no poder de Deus. O que aconteceu em Jerusalém não é apenas uma história de um rei antigo e uma batalha perdida e vencida. É um testemunho de que Deus ainda age hoje, de que Ele ainda intercede por seus filhos, de que Ele ainda pode realizar milagres extraordinários. Se confiarmos em seu poder e agirmos com fé, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, Deus pode mover montanhas na nossa vida também. Ele não muda. E a mesma força que destruiu o exército assírio é a mesma força que pode transformar nossas vidas e nos dar vitória sobre os desafios que enfrentamos. Às vezes, as batalhas podem parecer intermináveis e os inimigos podem parecer invencíveis. Mas quando Deus age, Ele nos dá a força para superar o que parecia impossível. A verdadeira reflexão que essa história nos proporciona é que, em todas as batalhas da vida, Deus nunca nos abandona. Assim como Ele interveio para defender Jerusalém, Ele está conosco em nossas dificuldades. Quando enfrentamos adversidades, problemas pessoais, financeiros, emocionais ou espirituais, podemos ter a certeza de que Deus está atento às nossas orações, pronto para agir em nosso favor. O que Ezequias fez foi uma expressão de fé profunda, um exemplo claro de entrega total a Deus. Ele confiou não nas forças humanas, mas no poder de Deus para trazer a vitória. Isso é algo que todos nós podemos aprender a fazer. Quando as batalhas se tornam mais intensas, quando o medo e a ansiedade começam a tomar conta, podemos escolher confiar em Deus da mesma maneira que Ezequias fez. Podemos entregar nossas preocupações, nossas dúvidas e nossos medos nas mãos dele, sabendo que ele não nos abandonará. Se esta história tocou seu coração, se você também acredita no poder de Deus para transformar situações impossíveis, eu te convido a se conectar conosco. Deixe o like para que essa mensagem de esperança chegue a mais pessoas que precisam lembrar que Deus é fiel e pode fazer milagres em suas vidas. Se você chegou até aqui, comente amém abaixo, para nos mostrar que está com a gente nessa jornada de fé e reflexão. Queremos saber que você, assim como Ezequias, confiou que Deus pode agir em sua vida e trazer a vitória, independentemente do tamanho da batalha. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos inspiradores. Cada história de fé, de superação e de confiança em Deus que compartilhamos aqui é um lembrete de que, em qualquer situação, podemos contar com Ele. Que você continue confiando no Senhor e vivendo com a certeza de que Ele sempre estará ao seu lado, pronto para agir em seu favor, assim como fez por Ezequias. Não importa quão grande seja a montanha que você está enfrentando hoje, lembre-se de que com Deus nenhuma batalha é impossível.
Até o próximo vídeo e lembre-se, o poder de Deus é real e Ele ainda pode mover montanhas na sua vida. Confie nele, assim como Ezequias fez, e permita que Ele atue de maneira extraordinária em sua jornada.